Bom dia, pessoal. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar a nossa sequência didática de número 6. É a nossa última sequência didática do ano. Estamos concluindo esse ano, estamos vencendo. Nela, nós vamos abordar o tema Sociedade e Meio Ambiente. Os objetos do conhecimento que pertencem a essa sequência didática são os da nossa aula de hoje: sustentabilidade, justiça ambiental e economia verde. Ao longo da nossa aula, estes elementos aparecerão, eles serão abordados. Observo, porém, que o tema justiça ambiental vai aparecer de forma mais forte no nosso próximo encontro. Hoje nós vamos falar mais de sustentabilidade e de economia verde. Acredito que vocês já devem ter boas noções sobre do que nós vamos falar na aula de hoje. Para que a gente inicie a nossa discussão sobre esse assunto que é super atual e que nos afeta diretamente, trouxe esta imagem para que vocês possam refletir junto comigo acerca dos elementos, acerca da força dessa imagem, o que ela traz para nós, de que forma ela dialoga com o nosso objeto do conhecimento. Peço que vocês anotem aí no seu material. Quem estiver conectado no chat comigo pode compartilhar as suas impressões. Esta é uma imagem que apresenta uma área devastada, um solo seco, um solo desertificado, desmatamento, ausência de árvores. O céu aqui já está escurecido. A gente pode inferir que venha alguma tempestade, de alguma forma de tempestade aí nesta região. E a gente tem uma criança aqui olhando de forma, contemplativa para o que ele tem pela frente. A gente pode, inclusive, fazer uma vinculação com uma noção de futuro, Que futuro essa criança tem, que terra essa criança tem, Que lar, que ambiente essa criança terá para o seu futuro. Isso tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, especialmente quando a gente vai falar de justiça ambiental, de sustentabilidade. E economia verde, vocês vão entender o porquê. Como eu disse para vocês, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, a sequência didática, que nós iniciamos hoje, é a sequência didática de número 6, Sociedade e Meio Ambiente. Tendo visto ali aquela imagem da criança na área devastada, tendo refletido, lanço uma pergunta que vai nos acompanhar ao longo das nossas aulas da sequência didática 6, que é a seguinte: como conciliar a preservação ambiental e o combate às desigualdades em prol do desenvolvimento econômico e social? Nós não vamos responder essa pergunta diretamente neste momento, nós vamos responder essa pergunta ao longo dos nossos encontros. Então, que desafio que o meio ambiente nos coloca hoje, pessoal? O desafio de conservar o meio ambiente, os recursos ambientais, em um contexto que nos pede desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Como é que a gente consegue articular? E eu falo a gente porque eu estou nos colocando, indivíduos, cidadãos, como agentes dessa conciliação. Vamos juntos aqui, pessoal. Com certeza vocês já estudaram a problemática ambiental, a questão ambiental em biologia, em geografia. E agora vocês vão estudar em sociologia. E qual é o diferencial da sociologia frente a estas outras disciplinas? O que interessa para a sociologia quanto à questão ambiental? Por que a questão ambiental é relevante para a sociologia? Porque, para a sociologia,
Não tem como, é inconcebível pensarmos no meio ambiente desvinculado da ação das pessoas. O meio ambiente é resultado das interações sociais, das relações sociais, da vida em sociedade. Então, a sociedade afeta diretamente o meio ambiente. A gente já sabe, está cansado de saber que a sociedade é o objeto de estudo da sociologia. Então, a sociologia vai investigar esta relação, a interferência do homem na natureza, os conflitos, nesse caso agora ambientais. A gente acabou de estudar conflitos urbanos e conflitos rurais, agora a gente muda um pouquinho a lente para falar de conflitos ambientais. Então, o problema ambiental para a sociologia é muito fortemente um problema socioambiental, que resulta dos impactos produzidos pela ação do homem na natureza. Que ação é essa? Quais ações são essas? Tudo que a gente faz que impacta o meio ambiente. Toda a produção de trabalho que impacta o meio ambiente, a produção de mercados, mercadorias que vai impactar o meio ambiente, a confecção de roupas, as roupas que nós estamos usando agora, que precisam de algodão para serem fabricadas, e de que forma que o algodão é produzido, de que forma que a cadeia produtiva do algodão impacta no meio ambiente, pessoal. Então vamos fazer um esforço de tentar pensar além do que nós vemos neste exato momento. A importância da investigação sociológica consiste na análise da relação entre os problemas ambientais, que são conflitos decorrentes da desigualdade de acesso e usufruto dos recursos naturais, como a fome, a pobreza, a poluição, a degradação ambiental, e os modelos de organização social e de desenvolvimento econômico adotados por uma sociedade. Então, a gente tem posto aqui também as questões de acesso a recursos naturais, como a água, como ao solo, como. E eu estou falando ao solo não só na perspectiva do agricultor familiar, estou falando do pescador, estou falando do extrativista, que vai, né, fazer o uso e o manejo de frutos das suas respectivas áreas, das respectivas vegetações, né? Fome e pobreza são tidos como problemas importantes de serem resolvidos através da questão ambiental. A gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente também. Por que, professora? A gente come o quê? O que a gente come vem da onde? Qual é o tipo de produção que traz a comida para a nossa mesa? Qual é o tipo de produção que é entendido como mais sustentável para trazer comida à mesa das pessoas? Porque, afinal de contas, lembro que todos nós precisamos nos alimentar diariamente. E se nós não nos alimentamos bem, impactos temos também. E eu estou falando, por exemplo, se a gente se alimenta com muito produto ultraprocessado, produtos que têm muitas embalagens, e aí o que a gente faz com estas embalagens? Mas vamos seguir. Trouxe aqui uma imagem, mais uma charge provocativa. Na nossa aula de hoje a gente tem esses momentos e eu gostaria da interação de vocês. Temos aqui um pai e um filho, o pai mostrando o planeta Terra. Meu filho, um dia tudo isto será seu. O que isso traz para vocês? E isso é o quê? De que forma que o planeta Terra está, pessoal? Está aprazível? Me digam. E agora, continuação desse diálogo, hein? E o futurinho aqui? E agora, o que eu faço com isso? Me ajudem a responder. O que a criatura vai fazer
com este planeta em cinzas. Recentemente saiu um relatório dessas agências que trabalham com a questão ambiental, no qual tem a informação de que no ano 2100 a temperatura média da Amazônia irá subir 12 graus. No Brasil, nós teremos no ano de 2100, de acordo com esse relatório, temperaturas insuportáveis em que as pessoas irão morrer de calor. As pessoas irão desidratar e morrer de calor. Olha só que perspectiva pouco interessante. Podem pesquisar essa informação aí nos buscadores. No dia que eu a vi, eu confesso que eu fiquei abalada, fiquei me sentindo mal, apesar de não ter tanta expectativa de chegar viva 2100, mas a minha filha vai e quem sabe os meus descendentes vão, assim como vocês têm boas chances de chegarem ao ano de 2100. Então, vamos começar a pensar nisso? A partir da segunda metade do século XX, inúmeras pesquisas apontaram para um esgotamento dos recursos naturais e os limites do crescimento econômico com os padrões atuais de consumo. Significa dizer que desde a metade do século passado há uma grande observância sobre a questão ambiental, há uma grande importância sobre a questão ambiental. Em meados do século XX, surgem os movimentos sociais ambientalistas, que vão começar a denunciar conflitos, a escassez de recursos naturais. E, gente, pensa muito na escassez de água. Tem muito lugar em que falta água, que é um recurso importantíssimo para nós. Há muitas áreas em que o ar é extremamente poluído e isso afeta a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas. E tem muita gente preocupada com isso, sim. Tem as universidades, os centros de pesquisa investigando isso e muitos governos estão preocupados e compactuando metas para ajuste em relação a questões ambientais. E este ano nós temos conferência de clima, né? No mês de dezembro. Para os países industrializados e grandes corporações internacionais, a questão era como manter os padrões de produção, consumo e acumulação, preservando os recursos necessários para a indústria. Então pensa comigo, de que forma que os países industrializados vão manter o seu índice de produção ativo se há a necessidade de se preocupar com descarte, com resíduos, com o tipo de produto que está sendo produzido, se ele é ambientalmente correto. Um produto ambientalmente correto pode ser mais valorizado, pode inclusive valer mais. Valer mais para a indústria que fabrica e vale mais para o meio ambiente também, porque ele traz um retorno, tem um impacto minimizado. Com relação às formas de percepção, de discussão sobre a questão ambiental, sobre o ambientalismo, eu vou mostrar para vocês algumas vertentes. Há uma vertente que é mais pura, que é mais purista, que é a chamada cultural silvestre. Essa vertente visa uma preservação mais rígida dos recursos ambientais. É uma preservação sem a crítica social, uma preservação do meio ambiente pelo meio ambiente, desintegrado da vida em sociedade. Não interessa se as pessoas fazem uso de determinada área. O que interessa é que determinada área seja preservada. Justiça ambiental é um modelo de desenvolvimento
contra efeitos sociais da acumulação extensiva e do consumismo. Justiça ambiental é uma perspectiva que visa proteger a sociedade, os grupos sociais, dos impactos ambientais. É uma linha que entende que impactos ambientais atingem de forma desigual as classes sociais, os grupos sociais. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Então, pense na perspectiva de justiça aplicada ao meio ambiente, justiça aplicada à questão ambiental, a dividir a conta, pensem assim, a dividir a conta dos problemas ambientais, ou então dividir as boas práticas, fazer as boas práticas chegar a toda a sociedade. E, por fim, nós temos a vertente que acredita na ecoeficiência ou na economia verde. É um tema que tem tido muita relevância na discussão mercadológica. A economia verde trata, aborda a racionalidade técnica, dialoga com a economia liberal para aumentar a eficiência econômica diante do meio ambiente. Do que a gente fala aqui, pessoal? De que forma que a gente aumenta a eficiência? Já ouviram falar, por exemplo, em energias limpas? Em processos de reutilização de água? É tornar eficiente um recurso natural, um recurso que é finito. Como é que a gente aproveita melhor um recurso que é finito? Então, vamos ter estratégias neste campo. Vamos, então, adentrar nas correntes. As formas de ver o meio ambiente, como eu já mostrei para vocês, de abordar a questão ambiental, perpassam, visões que são mais puristas, mais ambientalistas, mais ecológicas propriamente ditas, perpassam visões que abordam mais a temática social, a temática da divisão ali, como a justiça ambiental, e a temática do desenvolvimento econômico, da economia verde, da ecoeficiência. Há formas de ler, então, os caminhos pelos quais nós vamos abordar a questão ambiental. Eles estão classificados aqui na nossa tela como conservacionismo e preservacionismo. O preservacionismo entende que qualquer intervenção humana é danosa para o meio ambiente, portanto deve ser restringida. Lembra que eu falei para vocês há pouco do culto ao silvestre? Então deixem o meio ambiente do jeito que ele está, pois a ação humana vai acabar com o meio ambiente. Propõe a criação de áreas de preservação. A área de preservação é a área que não vai ser tocada, é a área que não vai ser habitada, a área que não vai ser manejada ou produzida. Já o conservacionismo defende o uso equilibrado dos recursos e o combate aos desperdícios, entende o ser humano como parte da natureza. Se a gente fosse classificar, então, as correntes que nós vimos na tela anterior, a gente poderia dizer que o culto ao silvestre é preservacionista e que tanto a justiça ambiental quanto a economia verde vão abordar a questão da conservação. Como é que a gente conserva e integra? Como é que a gente concilia, então, as perspectivas ambientais, econômicas e social? Nesse sentido, emerge e se fortalece uma noção, um princípio, um conceito que é o desenvolvimento sustentável. Eu acredito que todos os meus alunos do terceiro ano já ouviram falar neste conceito de desenvolvimento sustentável. Eu espero que vocês respondam para mim, então, o que é desenvolvimento sustentável? Vamos então dialogar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, gente, é um princípio, é um valor, é um modelo de desenvolvimento que pretende, visa
satisfazer as necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade de as gerações futuras virem a satisfazer suas necessidades. Este entendimento, este conceito de desenvolvimento sustentável surge a partir da problemática ambiental que é levantada em meados do século XX, a partir das discussões de quem? Dos grupos que dialogam a questão ambiental no âmbito das Nações Unidas, das conferências ambientais. Vocês já estudaram as conferências ambientais em geografia, em biologia, provavelmente. Então, este conceito, esta noção de desenvolvimento sustentável é muito vinculada a uma equipe que é denominada Clube de Roma. E tem a missão, então, de trazer uma estratégia que vá soar bem, que vá soar motivadora para as pessoas, para a sociedade, para o mercado. Motivadora por quê? Porque vai dizer, olha, não é que nós não vamos aproveitar o meio ambiente, não é que a partir de agora a gente tem que parar de andar de carro. Não, a gente tem que encontrar maneiras de fabricar carros que poluam menos. Ah, não quer dizer que eu vou deixar de usar roupas de determinado jeito, né? A gente tem que encontrar tecnologias de fabricação de roupas. Os eletrônicos, né, pessoal, que são cada vez mais parte da nossa vida e, quiçá, do nosso corpo, né? Assim como a alimentação, como é que a gente produz bem, como é que a gente se alimenta bem, de forma que vai ser sustentável para o meio ambiente. É importante que vocês saibam que o desenvolvimento sustentável, ele visa integrar, ele tem como pilares o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, é o desenvolvimento sustentável o nosso farol. É o farol que vai responder a pergunta inicial da nossa sequência didática. Ele que vai nos ajudar a conciliar o desenvolvimento econômico e social. E aqui a gente tem que entender que o desenvolvimento social perpassa pela redução das desigualdades, perpassa pela redução e, quiçá, a erradicação da pobreza, mediante o uso adequado do meio ambiente. Tem uma frase que a gente usa muito nas Forças Armadas, usa muito no Exército, e que se usa também na questão ambiental, que é o ninguém fica para trás. Ninguém vai ficar para trás na questão ambiental. Todo mundo tem que ter acesso. Todos nós, a professora que fala com vocês, meus alunos, seus familiares, os nossos descendentes, têm de ter acesso ao meio ambiente. Esse meio ambiente tem de favorecer o nosso desenvolvimento econômico e social. Aqui eu trouxe uma imagem para nos ilustrar o que eu acabei de falar com vocês, esses pilares do desenvolvimento sustentável, chamados também de tripé, olha aí a professora precisando de uma fono, tripé da sustentabilidade, que é o meio ambiente, a sociedade e a economia. Então, como que, né, a gente precisa ser socialmente justo, olha a justiça ambiental, economicamente viável, olha a economia verde, ecologicamente correto, porque a gente depende do meio ambiente, a gente depende da natureza para produzir riqueza, para nos reproduzir socialmente. Já ouviram falar nos Objetivos do Milênio do Desenvolvimento Sustentável? Esses objetivos, eles fazem parte de uma agenda global de meio ambiente, da chamada Agenda 2030, que é igual a 2030, uma agenda ambiental para o ano de 2030, que consolida 17 estratégias para que os países do mundo alcancem o desenvolvimento sustentável. E veja aqui quantas iniciativas que devem ser integradas, porque essa imagem mostra para a gente aqui, ó, que eles são coladinhos. A gente precisa
Por exemplo, aqui no item 9, indústria, inovação e infraestrutura. A gente precisa promover infraestrutura no mundo, mas a gente também precisa de educação de qualidade, aqui no item 4. A gente precisa acabar com a pobreza. A gente precisa ter fome igual a zero, ou seja, as pessoas precisam comer. Isso tudo só vai acontecer, olha aqui no item 17, se houver o estabelecimento de parcerias. O que é parceria? Quando os estados, quando os governos fazem acordos com a iniciativa privada, por exemplo, com empresas. Como é que a empresa vai ter estratégia, vai ser, por exemplo, vai ser incentivada a poluir menos? Como é que uma empresa é incentivada a poluir menos? Quando uma gestão local estimula a redução de impostos, a facilitação à aquisição de algum terreno para a construção de uma sede nova de uma empresa. Então, parceria, eu estou falando disso. Ok? Pessoal, queria que depois vocês voltassem nessa tela e vissem aqui sobre as estratégias do desenvolvimento sustentável. Economia verde e desenvolvimento sustentável é o último assunto que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje. Eu já dei alguns spoilers para vocês, né, sobre esse entendimento da economia verde. Tem gente que vem tratando a economia verde como sinônimo de desenvolvimento sustentável, e não é exatamente isso. A economia verde é uma estratégia para fazer com que o desenvolvimento sustentável aconteça. A economia verde é uma economia na qual a finitude dos recursos naturais, os serviços ecossistêmicos e os limites planetários dados pela ciência são levados em consideração e constituem marcos claros dentro dos quais as atividades de produção, distribuição e consumo poderão ter lugar. Pessoal, eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa para a gente ir dialogando na próxima aula sobre estratégias da economia verde. O que é economia verde? Estratégias da economia verde. No livro didático de vocês, no capítulo 15, tem conteúdo sobre economia verde. Nas plataformas da internet tem muita coisa também. Pensem que economia verde é a estratégia de mercado para aproveitar bem os recursos ambientais e fazer com que isso gere lucro. Já o desenvolvimento sustentável é um conceito amplo e abstrato, que aponta princípios a serem seguidos, quase um protocolo de boas intenções. Assim, a economia verde seria uma forma mais concreta de modificar as economias dos países para avançar rumo ao desenvolvimento sustentável. Uma maneira de implementar os princípios da sustentabilidade no desenvolvimento econômico. Eu já falei para vocês, já dei exemplos no início da nossa aula sobre as energias limpas, sobre a reutilização de água, mas eu quero que vocês pesquisem mais exemplos de estratégias de economia verde. Tem aqui um vídeo curto que eu quero que vocês assistam comigo para a gente encerrar a nossa aula de hoje. A necessidade de aumentar os gastos estatais para frear a crise econômica pode fazer avançar também a discussão ambiental. No centro dessa conversa está a precificação das emissões de carbono e a discussão sobre quem vai pagar essa conta. O gás carbônico é um composto químico que pode desequilibrar o efeito estufa. Ele é liberado na respiração das pessoas e animais e em atividades econômicas como a agropecuária e a indústria. Um assunto que anda mexendo com a economia no mundo todo é a precificação das emissões do carbono. A atribuição de custos aos impactos gerados pelo aumento de gases de efeito estufa foi o desafio de um debate virtual que contou com a participação do ex-ministro da Fazenda,
Fazenda, Joaquim Levy. Na conversa em inglês, o ex-ministro falou que a economia verde é a mais competitiva hoje. E o Brasil tem vantagens e um enorme potencial. Segundo o economista, o investimento em uma economia de baixo carbono criaria empregos em todos os setores de forma imediata. A conclusão do debate é que para retomar as economias aos mesmos níveis em que estavam antes da pandemia, os países precisam assumir compromissos e metas revisadas na Conferência do Clima, que acontecerá em dezembro de 2021 em Glasgow. E espera-se que as metas estejam conectadas aos pacotes de recuperação econômica de cada nação. Negócios que respeitem o meio ambiente e valorizem a biodiversidade são garantia de riqueza no futuro. Mas para o consultor em economia sustentável Gustavo Pimentel, é preciso lembrar que não existe justiça climática sem justiça social. Os países precisam fazer a transição justa para voltar ao crescimento econômico sem deixar ninguém para trás. Aí, pessoal, trouxe uma provocação para a gente encerrar, então, o nosso encontro de hoje. Lembrando aí da informação que eu trouxe para vocês da pesquisa do ano de 2100, né, que traz perspectivas pouco animadoras. O que você pode fazer para ajudar seu planeta hoje? Não é ficar pensando para depois, não. O que você pode fazer hoje para ajudar o planeta? Vamos lá, terceiro ano, vamos pensar soluções. Deixo essa missão com vocês, junto com a necessidade de pesquisar estratégias de economia verde e o pedido de que vocês leiam o capítulo 15 do livro didático. Até mais, pessoal!